Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que loucura que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Eu tô aqui de longe, de fora, mas eu tô muito atento e tô acompanhando, evidentemente, desde o começo dessa batalha de narrativas, de condicionamentos, de discussões, de polêmicas. A gente já sabia que esse Campeonato Gaúcho seria o mais disputado dos últimos anos, dos últimos tempos, talvez até de todos os tempos. É porque a gente está numa outra era, né? Numa era em que tudo ganha uma proporção maior por conta da rede social, por conta da era da comunicação. Não dá para comparar com os gauchões, né, da maneira raiz lá das décadas de 60, 70, mesmo quando o futebol ainda era praticado de outra maneira, não tinha o árbitro de vídeo. Então, tudo isso gera um contexto completamente diferente. Mas estamos diante de um Campeonato Gaúcho, para quem é fora do Rio Grande do Sul e não entende muito bem, né? Eu sempre gosto de dar uma contextualizada. Se eu estiver falando aqui para gaúchos, né, para gremistas e colorados, e tem muitos gremistas que me seguem especialmente, mas também tem alguns colorados que admiram o meu trabalho, que estão também por aqui, até para entender o que eu estou pensando a respeito disso. Tá uma polarização como nunca antes vista, exatamente porque o Grêmio tem 7 títulos consecutivos. 7 títulos consecutivos, podendo resultar num octacampeonato, algo que só o Inter detém entre os dois maiores do estado. Só o Inter tem 8 títulos consecutivos na década de 60, final de 60, início de 70. Inclusive, um dos grandes títulos da história do Grêmio é um gauchão. É o gauchão de 77, no gol antológico de André Catimba, já falecido, que marca um gol no Grenal, vai dar uma cambalhota, né, um salto mortal, na verdade, ele erra o pulo, cai de peito no chão, e acaba tendo que sair do jogo naquele momento. Ele dá o título para o Grêmio em 77, interrompendo a sequência de 8 títulos do Inter. Um Inter, na década de 70, amplamente favorito e vencedor, campeão brasileiro em 75, bicampeão em 76, seria tri em 79, em 77 o Grêmio interrompe essa sequência. Quando o Campeonato Gaúcho, os estaduais, eram muito mais valorizados do que títulos continentais, por exemplo, e até nacionais. O Grêmio e o Inter eram times regionais, até que o Inter furou essa bolha com o título brasileiro de 75 e sempre um acabou alavancando o outro. Tanto que no início dos anos 80, o Grêmio sagra-se campeão brasileiro em 81, em pleno Morumbi, com Baltazar de Deus fazendo gol no Valdir Pérez, e sagrando-se campeão aqui em São Paulo. E aí depois o Grêmio vem com Libertadores, Mundial, aquela coisa toda. Depois, nos anos 90, o Grêmio domina também, o Inter passa por uma série de dificuldades, até que no início dos anos 2000, o Inter retoma o protagonismo, o Grêmio fica 15 anos sem ganhar um título, e aí a gente chega agora, né? 2016, o Inter é campeão gaúcho. O Inter é campeão gaúcho, foi o último título estadual do Internacional. Gente, 2016. Nós estamos falando de 9 anos. 9 anos que o Inter não sabe o que é ser campeão. De nada, de qualquer coisa. O último título relevante fora o estadual foi uma Recopa em 2011. Isso já tem quase 15 anos. Um gauchão já são 9 anos, cara. 9 anos que você não ganha no teu estado, que, vamos combinar, tem 2 times. Tem 2 times. Então a neurose, o transtorno, ele tá gigantesco por parte do Inter, que tá desde 2016 sem ganhar. Em 2017, o Inter perde para o Novo Hamburgo e a partir de 2018 só dá Grêmio. Só dá Grêmio em 7 títulos consecutivos. Então, repito, seria o ano do Octa. Um Octa que o Inter quer interromper. Um Octa em que está posto 2 clássicos grenais. Estão postos 2 clássicos grenais que vão decidir esse campeonato. Desde o começo, a gente já sabia que o Inter era muito exultante nesse campeonato, que infelizmente virou a nossa realidade. Pode ser que a gente belisque alguma coisa ali na frente, a dupla Grenal, e aí estou falando de um aspecto mais amplo, realmente nunca se intimidou com grandes cifras, com grandes investimentos, com toda a atenção da mídia, do eixo Rio-São Paulo, nunca se mexeu para isso, e sempre ganhamos todos os títulos. Eu sei que a gente vive uma outra era, a era das SAFs, dos altos investimentos, dos salários milionários, algo que realmente se tornou muito discrepante nos últimos anos. Eu concordo isso, mas assim, historicamente, dentro da realidade dos clubes, nós sempre estivemos abaixo,
né, no pé do Brasil, então sempre foi muito mais difícil para nós, e mesmo assim nós ganhamos. Então pode ser que a gente belisque algum título, seja uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, acho bem mais complicado, mas enfim, é possível. Agora, o nosso campeonatinho gaúcho, ele virou a referência de quem manda no estado, a possibilidade de você dar uma volta olímpica no ano, de comemorar um título sobre o teu rival, e mais do que vencer uma conquista, é impedir que o teu rival vença. Então, é disso que se trata o Campeonato Gaúcho. O mestre Cláudio Cabral, já falecido, comentarista da Rádio Bandeirantes, dizia: pior do que vencer o gauchão, porque é ruim mesmo, né? A gente não comemorava tanto assim, é perder o gauchão. Se é ruim ganhar o gauchão, imagina perder o gauchão. Pois é isso. Esse campeonato é o campeonato do medo de perder, do medo de perder especialmente para o teu rival, para o teu oponente. E aí, diante disso, a gente começou a criar, eu falo o Estado, né? Uma batalha do tipo, você está sendo beneficiado, você está gritando mais alto, então eu vou gritar mais alto do que você. E aí vira aquela coisa de criança, né? De quinta série. Eu não estou aqui minimizando, tá? Eu estou realmente colocando as coisas nos seus devidos lugares. Nós apequenamos o Campeonato Gaúcho. Os dirigentes da dupla Grenal apequenaram esse campeonato. Eles conseguiram fazer com que a arbitragem, já ruim, já complicada, não quero generalizar, porque eu conheço muitos profissionais, entre aspas, porque eles não são profissionais, que estão lá batalhando há anos, inclusive, buscando o seu espaço no cenário nacional. Eles já são naturalmente despreparados no sentido de não ter a preparação correta, tá? É nesse sentido que eu tô falando. E aí, de repente, já pressionados, desde a primeira rodada, com uma fiscalização numa lupa do tipo, deixa eu ver o que o amiguinho tá falando, porque eles não se preocupam mais apenas com o próprio jogo, e sim com o que o adversário tá rolando e tá acontecendo. Então, gente, cara, desde o primeiro instante desse campeonato, uma sequência de condicionamentos do tipo, isso não pode beneficiar o lado gremista, não, mas se o Inter tá gritando, eu vou gritar mais alto também. E aí, palavras num exagero, numa proporção assim desmedida, pressionando, como eu disse, ainda mais essa arbitragem, que cometeu seus erros, é verdade. Mas assim, vamos lá, gente, vamos lá. A gente chega agora nessa semifinal em que o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista coletiva que está no direito dele, né, de erguer uma bandeira, de claramente insinuar narrativas tendenciosas da imprensa, para visar um lado apenas, e de uma empresa específica, né, que é a RBS, citando nas entrelinhas profissionais, como se isso fosse, digamos assim, preponderante para que o Grêmio chegasse até uma final de Campeonato Gaúcho. Cara, é difícil, sabe? Porque eu entendo que o campeonato tenha tomado essa proporção, ganhado essa dimensão, mas é sério que os caras vão reduzir a participação de Inter e Grêmio, que são, teoricamente, melhores, né, do que os adversários, que chegaram numa final a questões de arbitragem, a questões de condicionamento, a questões de narrativas de jornalistas, como se jornalista entrasse em campo, né? Então o presidente ontem ele fez um circo, né? Ele concedeu uma entrevista coletiva para dizer claramente que o Grêmio estava sendo beneficiado. Cara, isso me soa muito, e a gente não aprende, né, com o DVD do Fernando Carvalho, que poderia até ter razão em alguns lances, quando em 2009 o Inter vai decidir a final contra o Corinthians da Copa do Brasil, ele reúne jornalistas numa sala, eu estava lá inclusive, e ele mostra um DVD dizendo: o Corinthians chegou até aqui beneficiado pela arbitragem, com erros da arbitragem. O que aconteceu? O Inter não só perdeu o campeonato, com problemas com a arbitragem também, não refuto isso, reconheço isso, perdeu o campeonato. O que ficou para a história? Ficou para a história o título do Corinthians e a chacota que virou aquele episódio, no qual ele se arrepende até hoje, o Fernando Carvalho. Porque ele usou de um subterfúgio, de um artifício que não iria beneficiar. Pelo contrário, iria trazer ainda mais pressão para uma decisão. Então, nesse momento, o Alessandro Barcelos faz a mesma coisa. A mesma coisa, não estamos mais na época do DVD, né? Mas era como se ele estivesse rodando lances e dizendo: olha, o Grêmio chegou aqui pela arbitragem, como se só a arbitragem levasse o Grêmio até a final. E aí a gente vai para o lance polêmico, capital, da classificação do Grêmio diante do Juventude. Primeiro que teve uma decisão por pênaltis depois, tá? Não foi ali que o Juventude foi eliminado. Mas é óbvio que se não houvesse o gol, o Grêmio estaria eliminado. Só que também o Grêmio teve um jogador expulso,
Um jogador expulso ao final do primeiro tempo, sofrendo uma falta antes. Uma falta que para muitos não foi. Bom, é um lance rigorosamente igual a uma falta marcada do Camilo no Jadson, no que originaria o terceiro gol do Grêmio na Arena. Isso sem contar no pênalti, tá? Mas o Grêmio teria vencido aquele jogo por 3-1, mesmo sem a arbitragem ter dado aquele pênalti. Mas o que aconteceu? Aquele gol foi anulado por uma falta na origem, corretamente. Só que o mesmo lance aconteceu quando o Gemerson toma falta, e aí, estupidamente, ele segura o cara e, merecidamente, toma o segundo amarelo e a expulsão. Só que se a falta fosse marcada, ele não teria sido expulso. Mas a gente não analisa esse lance, né? Esse ângulo. O presidente do Inter não está analisando sobre esse aspecto. E está colocando na conta de um lance o campeonato inteiro. Como se o Grêmio tivesse chegado na decisão por conta da arbitragem. E aí você ignora todo o contexto. E eu nem falei ainda do lance, tá? Eu já vou comentar sobre o lance. Porque eu já também dei minha opinião, mas eu não estou nem colocando em questão aqui. Vamos imaginar, vamos supor que, ok, o gol foi irregular e que ele não tivesse que ter sido validado. E o resto? Aí a gente desconsidera? Simplesmente porque chegou nesse ponto? O Grêmio não teria um jogador expulso. E aí ficaria mais difícil. Poderia acontecer, mas ficaria mais difícil o Juventude fazer 2-0 no Grêmio. Se fosse 11 contra 11. Isso sem falar no jogo da ida. Se a falta no Gemerson não foi marcada para ele ser expulso, então, no campo, o árbitro validou. Ele viu o lance. O lance em que foi marcado falta do Camilo no Jadson. O Grêmio teria ganhado por 3-1. Seria mais difícil do Juventude reverter, né? E o pênalti no Monsalve, gente, aí é o seguinte. Aí para tudo. Porque a gente pode discutir qualquer lance nesse campeonato. O pênalti no Grenal, cometido pelo Wanderson, que é pênalti, mas ok, é um lance interpretativo, mas é pênalti, né? Porque ele faz um movimento adicional. A gente pode discutir esse lance do Gustavo Martins, que na minha opinião foi um gol legal por várias circunstâncias, por ele atingir primeiro a bola, pela regra dizer e colocar na condicional da interpretação se você colocar em risco um adversário, e para muitos é claro que colocou, para outros não é, como para mim não é, e não tem problema quem pensa o contrário. A gente tem que entender no mínimo como um lance discutível e interpretativo, porque não é só eu que estou pensando isso. É o árbitro que tinha a melhor visão do lance e é o árbitro na cabine do VAR, que é de fora, tá? Que não tem nenhuma relação com o Rio Grande do Sul. Que poderia simplesmente chamar o Daronco para dizer que o gol era irregular e aí o Daronco tomaria a sua decisão, evidentemente. Mas muita gente está se enganando com isso. Está dizendo que o VAR achou como ilegal. E não foi. É só pegar as imagens aí. O Daronco confirma para o Vila Sante e para o capitão do Juventude, que agora eu não lembro quem era, e ele comunica aos dois. No campo, eu dei o gol. O VAR já entendeu que foi gol. Eu estou indo lá apenas para checar. Por que ele fez isso? Muita gente não entendeu. Gente, por conta de toda a gritaria. Porque exatamente no primeiro jogo, no pênalti não marcado em cima do Monsalve, a grande crítica é que o árbitro não foi ao VAR. Num lance que, para muitos, é interpretativo. Que aquele lance ali não é, tá? Mas para muitos seria, no mínimo, subjetivo. E o árbitro não foi no vídeo. Então o Daronco, ele comunica, gente, a leitura labial tá aí. Eu dei o gol, o VAR deu o gol, eu só vou lá confirmar se tá tudo ok. Ele vai e analisa o lance por 10 segundos, do tipo assim, tá, realmente, você deu gol, eu dei gol, é gol. Deixa eu olhar as imagens para ver quem é que tem que ser expulso ou não na confusão. Foi isso que aconteceu. O VAR também deu o gol. Então, o VAR deu o gol, o Daronco que tá em campo deu o gol, mas não, a gente de fora vai imaginar que tem um conluio, uma pressão, um condicionamento, não sei o quê, para favorecer o Grêmio. Cara, isso é tão velho, isso é tão antigo e é desonesto, porque ignoram todo o contexto restante. Ignoram o primeiro jogo com 2 lances capitais, ignoram a expulsão do Gemerson, ignoram outras tantas questões no campeonato. Eu nem vou falar aqui dos pênaltis marcados pro Inter, tá? Porque alguns aconteceram. Não sei se todos, mas dos que eu vi aconteceram, tá bom? Se é pênalti tem que marcar. Mas, caramba, 6 pênaltis em 10 jogos. Foi isso que o Inter teve no campeonato. E aí nós vamos imaginar que o Inter chegou na final só por conta da arbitragem. Eu não digo isso. Eu não acho que o Inter chegou só por conta da arbitragem. E no jogo do Inter com o Caxias também deu problema. Também deu problema. Porque não foi pênalti no Valência. E o VAR chama o árbitro de campo. E aí é o contrário. Não é que ele concorda. Não, ele chama porque ele entende que não foi pênalti. Aí o árbitro de campo, Roger Goulart, entende que ele mantém a sua decisão da penalidade. Mas também não foi pênalti. Você pode discutir se o primeiro pênalti marcado do Bruno Henrique, se aquele braço tá colado ou não. Tem especialista dizendo que não e tal. Esse é um lance mais interpretativo. O do Valência, gente, o cara recebe um contato ali, se joga, mergulha na área. E o VAR chamou.
E ele manteve a decisão. Aí eu vou imaginar aqui que o Inter tava 1-0 pro Caxias, tá? Tava 1-0 pro Caxias. Eu não sei o que aconteceria depois. Depois o Inter passeou, amassou no segundo tempo, porque o Inter é bom time. E o Inter está na decisão por méritos. Agora eu vou chegar à conclusão que Inter e Grêmio foram amplamente beneficiados e chegaram à decisão por conta de arbitragem. Vamos esquecer todo o restante? Eu até me excedo um pouquinho, porque, cara, é um negócio tão surreal e tão marcado e tão avisado que a gente sabia que isso ia acontecer, mas aí chega agora a ponto da gente disputar 2 Grenais, e o que me incomoda é que essa narrativa, que é a palavra utilizada pelo Alessandro Barcelos e que é a palavra da moda, que tá todo mundo usando lá, ela está posta, de que o Grêmio está sendo beneficiado por um sistema. Né, Baldassim? Sistema azul. Faça-me um favor. Faz um sistema azul. Isso eu acho que até apequena o Inter. Porque se os colorados entenderem que há um sistema para beneficiar... Sabe o que comprova quando há um sistema que beneficia instituições? É porque aquele time é muito grande. Então, se o Inter está colocando na conta de que o Grêmio é sempre beneficiado, sempre olham para o Grêmio, o Inter se coloca num coitadismo, primeiro, apagando todos os erros dos últimos anos, que fez com que o Inter sequer chegasse à final desde 2021, tá? Primeiro você desconsidera tudo isso, em que o atual presidente, que já foi reeleito, não tinha chegado ainda numa decisão. Chegou esse ano, mas ele está colocando na conta da arbitragem. Cara, isso é menosprezar e diminuir o tamanho do Inter. O Inter, ao fazer isso, ele diminui o próprio tamanho, porque ele se coloca numa condição inferior. Se o Grêmio é tão beneficiado assim, desculpa. Então quer dizer que, meu Deus do céu, o Grêmio é a menina dos olhos de todo mundo. Ah, gente, peraí. Por conta de um veículo de comunicação que eles acham que favorece o Grêmio na narrativa, no contexto. Cara, isso é, meu Deus do céu. E é tão velho, mas é tão eficaz que funciona. Porque aí eles conseguem, né, digamos assim, colocar isso no agenda setting, na imprensa, na mídia, todo mundo repercute de que realmente o Grêmio chegou lá por conta de erros da arbitragem. Mas e os erros contra o Grêmio? A gente vai ver só um lado da história? E eu estou aqui analisando, no caso do Inter, que o Inter não está na final por conta apenas de benefícios da arbitragem, que teve também, mas não foi só por isso. Foi porque o Inter é bom time, é competitivo, tem um grande técnico, tudo isso eu analiso. E eu cansei de ser Justino, tá? De ficar dizendo e tal, porque daqui a pouco, cara, o Inter vai levar o campeonato e se não levar, vai dizer que tá manchado, vai dizer que a culpa é da arbitragem, que desde o início tava marcado, que a gente não quer mais saber desse campeonatinho. Gente do céu, que coisa minúscula. Isso diminui o tamanho do clássico, do gauchão, do Grenal, dos clubes. Eu só espero que esses 2 Grenais eles não vão ser legais, não vão. Vai ter pancadaria, vai ter reclamação, vai ter provocação. Eu espero que dentro de um limite, tá? Porque aí teremos os responsáveis. Se algo mais grave acontecer, teremos os responsáveis. E me desculpem, não está na imprensa. Não estou sendo corporativista aqui. Tem uma parte da imprensa que também é responsável, mas especialmente os senhores dirigentes de futebol. E a federação também, que lavou as mãos desde o início e deixou essa bandalha acontecer e agora não consegue mais controlar. Porque aí chegam num limite em que as coisas não têm mais controle. E é isso que está acontecendo, não tem mais controle. O que vai acontecer agora com os árbitros? Já não tem mais árbitro de vídeo do Estado, agora é tudo de fora. E os árbitros de campo? Quem que vai apitar? O Rafael Klein tá na Libertadores Sub-20. O Daronco já foi inviabilizado. Mais um, né? Mais um. Os caras estão fazendo xizinho. Aí esse eu não quero. Não, esse eu também não quero. Ah, gente, vamos parar com isso. Vamos jogar bola. Vamos jogar bola. As questões que envolvem a arbitragem, na maioria dos casos, elas são interpretativas. E aí pode um cara lá interpretar de uma maneira, pode o VAR interpretar de outra. Isso é do futebol, isso é da arbitragem em todo lugar. Agora, entender que por isso existe má fé, má intenção, conluio, direcionamento. Ah, cara, isso é sujo, isso é baixo. Então, assim, joguem bola. Isso vale pros dois, tá? Joguem bola. E o que eu tô falando aqui é vazio, porque não vai adiantar. A reclamação, ela vai existir. Eu só espero que os jogadores não entrem na pilha. A gente já viu o que aconteceu em Grêmio e Juventude no final. Uma pancadaria generalizada. No Grenal não vai ser diferente, porque os ânimos vão estar acirrados dessa maneira. Mas, assim, esses agentes externos, eles estão conseguindo estragar o campeonato. A ponto disso, independentemente de quem ganhar, o outro lado vai dizer, tá manchado, tá não sei o quê, tá papapá, sendo que a gente não tá
tratando disso. Não estamos tratando de corrupção. Não estamos tratando de má intenção. Não. A gente está tratando de erros de arbitragem que acontecem desde sempre, a vida inteira, e alguns estão no campo interpretativo, como esse lance do Gustavo Martins, que eu considero que ele pega a bola antes e que depois tem o contato com o Mandaca. O Mandaca faz o movimento para disputar a bola quando ele já atinge a bola. O lance é muito rápido. O Daronco tem a melhor visão do lance. E o lance é aos 51 minutos, que independe, né, se fosse no primeiro ou aos 51 minutos, mas eu sei que existia toda uma pressão para ali o gol não ser validado. Só que, gente, o VAR era de fora. Se ele entendesse como um lance de falta, Daronco, vem aqui. E o Daronco é um cara também rodado, experiente, que ele não ia... ai, meu Deus, eu preciso validar esse gol para o Grêmio. E outra, teve disputa de pênaltis depois. Aí foi por conta disso que o Juventude foi eliminado? E o primeiro jogo também, porque aí se eu for botar os pênaltis, se eu for botar que esse gol do Gustavo Martins, ele eliminou o Grêmio, ele classificou o Grêmio, tendo pênaltis para disputar, eu tenho que colocar todo o resto. Eu tenho que colocar o primeiro jogo, que não foi colocado em discussão, que teve, enfim, que o Grêmio poderia ter enfiado 3, 4 ao natural e não aconteceu por conta de erros da arbitragem. Então assim, gente, numa boa, que medo de perder esse campeonato. Dos dois lados, tá? Mas especialmente pelo lado do Inter. Meu Deus do céu. O presidente Alessandro Barcelos está, assim, apavorado. Porque ele contratou, ele gastou o que ele tinha e o que ele não tinha para montar um time fantástico para disputar títulos e ele não consegue ganhar o campeonatinho gaúcho. E ele chega na final depois de 4 anos. Então, dessa vez, eles têm a convicção, eles têm até porque o Grêmio, para eles, só chegou na final por conta de erros da arbitragem, né? Então eles têm a convicção de que eles vão ganhar. Pois é bom que ganhe. É bom que ganhe. Porque se não ganhar, eles vão dizer que tá manchado, que o Grêmio só chegou lá por conta disso, e vão fazer uma gritaria, só que não vai adiantar nada, tá? Porque se eles perderem, vai estar na história que o Grêmio será octacampeão gaúcho. Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima.